3-3. Falta alguém? Onde é que ele está? Olha aqui. Já tenho uma. Vamos dar início à cerimónia do 38º aniversário da Associação Filarmónica Cultural e Criativa de Santa Bárbara de Fundo do Bastardo. Desde já um enorme agradecimento aos sócios, músicos aqui presentes e simpatizantes. Quero agradecer em especial ao convidado, o Diretor Regional da Educação, Dr. Rui Espínola, em representação do Presidente do Governo Regional. Agradecer também em representação da Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a Sra. Vereadora Paula Sousa. Agradecer também aqui ao nosso Presidente de Junta de Freguesia, o John Borges. Agradecer também aqui ao nosso convidado especial, o orador Dr. Cláudio Menezes. Um agradecimento também ao nosso mestre da Filarmónica, Sérgio Melo. E um agradecimento especial ao representante dos músicos e do hino Teixeira. Sem mais demoras, passo a palavra para o primeiro discurso da tarde ao nosso Presidente Jorge Freitas. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria começar a cumprimentar o Presidente da Assembleia, o Sr. Paulo Chaves, representante do Governo Regional e Diretor Regional de Educação, o Sr. Rui Espínola, Vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a Sra. Paula Sousa, Presidente da Junta de Freguesia da Fundo do Bastardo, o Sr. John Borges, orador do nosso 38º aniversário, o Dr. Cláudio Menezes, nosso maestro Sérgio Melo e representante dos músicos, a relíquia da nossa casa, o Sr. Edwino Teixeira. A todos vós também, músicos, sócios e convidados. Sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa neste que é o nosso 38º aniversário. São 38 anos de história, mas acima de tudo, dedicação. Daqueles que abdicam do seu tempo em família, daqueles que abdicam do seu tempo em casa, ou até mesmo daquilo que mais gostam de fazer. E dedicam a esta instituição, assumindo os seus compromissos e responsabilidades, sejam eles músicos, membros diretivos ou sócios. E começo por dar uma palavrinha aos nossos músicos. Por hábito, dizemos que são aqueles que estão sempre cá. E realmente, alguns deles estão sempre cá. Temos nesta Filarmónica, neste momento, 7 músicos que acompanham esta instituição desde o ano da sua fundação. São, sem dúvida, uma referência e um exemplo para todos nós. Não desfazendo dos restantes, onde todos contam e todos são importantes, sem os nossos músicos não estaríamos aqui hoje. É preciso nunca esquecer que são eles a razão e o porquê da existência desta instituição. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho e muita confiança nesta banda filarmónica. Com eles assumo qualquer compromisso e responsabilidade, pois sei que for a Filarmónica da Fundo do Bastardo, é sempre, mas sempre, para dar o seu melhor. As direções que geriram e dirigiram esta instituição durante os últimos 38 anos, devemos estar gratos e agradecidos por todas as pessoas que por aqui passaram. Por vezes, chega até a ser uma obsessão ingrata, onde só quem por aqui passa sabe dar o devido valor ao trabalho que aqui é desenvolvido. Fazer parte de uma direção não é apenas trabalho, é dar continuidade à história, é honrar o trabalho de outras gerações, é defender os interesses da instituição e, na nossa freguesia, principalmente, servir a comunidade. Nos dias de hoje, não se trata de escolher quem queremos que faça parte de uma direção. Trata-se de quem quer fazer parte de uma direção. E eu e esta direção sabemos muito bem o que é percorrer a nossa freguesia, da ponta de cima à ponta de baixo, e infelizmente digo-vos que não há nada fácil de angariar pessoas para trabalhar em prol da mesma. Quero agradecer por fim à minha equipa, por todo o trabalho que tem desenvolvido, são sem dúvida uma mais-valia para esta casa. E como no aniversário nunca poderá faltar uma prenda, aproveito este dia para vos informar a todos que a obra da ampliação e revelação da Associação Filarmónica Cultural e Recreativa de Santa Bárbara do Fundo do Bastardo está paga.
total empenho e sacrifício por parte da direção 2021-2022, juntamente com a doutora Francisca Toledo, nossa advogada, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e do Governo Regional dos Açores. Em breve será marcada uma Assembleia Extraordinária para a inauguração de uma placa de agradecimento, também com o objetivo de dar a conhecer aos sócios e registrar em ata todo este processo. Quero aproveitar este momento e que temos aqui presente, quero deixar um agradecimento muito especial ao Dr. Cláudio Menezes, que foi a primeira pessoa a quem recorremos e, deste modo, esteve sempre disponível para nos auxiliar, fazendo também na altura parte do Governo Regional a conta do pagamento do contrato. Foi, sem dúvida, uma mais-valia no desenrolar desta situação. Quero também deixar um agradecimento, como é óbvio, ao Governo Regional dos Açores, à Câmara Municipal da Praia da Vitória e à doutora Francisca Toledo. Nosso muito obrigado. Pelo contributo que deram e continuam a dar à nossa instituição, quero deixar um agradecimento à Junta de Freguesia da Fonte Bastar, bem como à Sra. Clélia Vicente, ao Dr. Rafael Tavares de Lima, ao Sr. Paulo Machado, ao Sr. Ladislau Amorim, ao Sr. Júlio Fagundes e a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, continuam a ajudar esta instituição. O meu agradecimento a todos vós, desejando uma santa e feliz Páscoa a todos aqui presentes. Muito obrigado. Agora passamos ao segundo orador, a interpretação do Sr. Presidente do Governo Regional, do Diretor Regional, Rui Espino. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento à mesa, naturalmente, na pessoa da Sra. Vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Sociedade, Sr. Maestre, orador Cláudio Menezes e restantes sócios, músicos, convidados. Comigo o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores de estar aqui hoje para vos felicitar e parabenizar pelo 38º aniversário da Filarmónica da Associação Cultural da Fonte Bastar. Não são 38 dias, muito menos de 38 semanas, são 38 anos de muito trabalho, de muito suor, de muito sacrifício, de muito tempo. Um tempo que hoje em dia parece que é ouro, vale ouro. E durante muitos anos, milhares de pessoas deram corpo a esta casa, a este movimento, a esta associação e formaram esta magnífica instituição. Ainda há pouco o Sr. Padre na missa lembrava como é que eram os tempos antigamente. Estas instituições, esta também, que fará as mais antigas, foram criadas, foram constituídas num tempo em que pouco havia. E a necessidade, mas havia uma enorme necessidade de socialização, de convívio, de ter um espaço onde se pudesse sair de casa, conviver, aprender socialmente, culturalmente. E estas instituições cumpriram esse objetivo. Nos dias de hoje, estas instituições são fundamentais para continuar a cumprir este desiderato. E é um desiderato que se torna cada vez mais difícil. Difícil porque nós hoje temos de tudo. E não nos falta nada no conforto dos nossos lares. E, portanto, estas instituições têm de continuar a existir. E nós temos de continuar a persistir para que elas existam e que elas desempenhem um papel fundamental na nossa comunidade. Quero deixar aqui uma palavra e um abraço a todos os músicos, diretores e sócios desta casa, particularmente os músicos que durante anos mantêm-se
sei bem isso que é, como sabem também sou músico, e portanto percebo bem isso. Mas os músicos e a filarmónica, e tudo que se aprende na filarmónica, não subsiste sem todos aqueles que não tocam música, que nunca pegaram num instrumento, que não sabem uma nota de música, mas que gostam disto, como todos os músicos que cá andam todos os anos. E essas pessoas são de louvar. E eu quero aqui, em nome do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e em nome do Governo Regional dos Açores, saudar e parabenizar a Associação por estes 38 anos. E também dizer que compete aos organismos públicos, é uma obrigação dos organismos públicos, do Governo Regional, da Câmara Municipal, apoiar estas instituições. Não é digamos, algo que se faz de favor. É uma obrigação apoiar as instituições, apoiar todos aqueles que trabalham afincadamente para que estas instituições possam existir. E, portanto, muitos parabéns à sociedade da Fonte Bastarde e a todos os seus sócios, músicos e fundadores. Muito obrigado. Vereadora Paula Sousa. Excelentíssimo Senhor Representante do Governo Regional dos Açores, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Fonte Bastarde, Excelentíssimo Senhor Orador Convidado, digníssimos representantes dos órgãos sociais da Filarmónica Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte Bastarde, excelentíssimos sócios e convidados, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à direção da Filarmónica Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte Bastarde pelo amável convite. Aproveito também, desde já, para salientar que é uma honra estar aqui presente em representação do município da Praia da Vitória, a celebrar com esta nova instituição do nosso concelho e hoje em particular com a sua chegada aos 38 anos de existência. Tendo esta instituição sido fundada a 7 de abril de 1985 por um grupo de amigos, podemos hoje aqui constatar que este clima de amizade se mantém até hoje. Este sentimento de amizade e resiliência e convívio são características que ao longo destes 38 anos se mantiveram incutidos quer nos músicos e membros dos órgãos sociais desta instituição, quer nos seus sócios, e que queremos com toda a certeza que perdurarão para o futuro. Na verdade, a nossa ilha terceira é culturalmente falando uma grande panóplia de grandes e ricas tradições. E a nossa cultura musical é, sem dúvida, um dos principais fatores que contribuem para a riqueza das nossas tradições. É neste âmbito que a Filarmónica Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte Bastarde tem um papel relevante para a divulgação da cultura musical no nosso concelho e certamente na ilha terceira. Com efeito, as filarmónicas na região autónoma dos Açores são um grande ponto transmissor de cultura musical na nossa sociedade e, mutuamente, uma das principais escolas do povo. Se há 38 anos ser músico numa filarmónica era sinal de estatuto social, atualmente as nossas bandas filarmónicas vão muito além, pois são um meio de combate ao isolamento social dos nossos jovens e também uma maneira de os inserir ativamente nas nossas tradições, perpetuando-as e valorizando-as para o futuro. É também no âmbito da transmissão e educação musical que a Filarmónica Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte do Bastarde tem a sua escola de música em funcionamento e que leciona música a quem estiver disposto a aprender e, deste modo, também a assegurar o seu futuro com a integração de sucessivas gerações na composição da sua banda. É através deste tipo de ensino que novos talentos musicais se evidenciam e encantam as nossas festas. Deste modo, posso afirmar que esta escola de música é um grande pilar para a formação de crianças e jovens, integrando-os socialmente com outras pessoas da mesma faixa etária, mas, sobretudo,
promovendo uma prática de trabalho constante e regular através dos ensaios, assim como a interação e o respeito pelas novas gerações. Neste caso, outras gerações e as mais velhas, promovendo também autênticos encontros intergeracionais. E é com estas palavras que enalteço a grande história desta instituição e desejo um futuro equivalente à grande história que a Filarmónica Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte Bastardo já percorreu. Em prol desta instituição, enalteço ainda toda a freguesia e todos os habitantes da Fonte Bastardo por esta festa, que é de todos os que a tornam viva ano após ano. A todos, o meu muito obrigada e votos sinceros da continuação de um dia muito, muito feliz. E agora passamos ao momento da casa, ao nosso presidente da Junta de Freguesia, quarto orador, João Borges. Excelentíssimo Sr. Cuspinho, em representação do Governo Regional dos Açores, excelentíssimo Presidente aqui da Associação Filarmónica da Fonte Bastardo, Jorge Freitas, excelentíssima Vereadora Sra. Paula Sousa, do Festival da Breia da Vitória, excelentíssimo Sr. Paulo Chaves, o Presidente da Assembleia da Associação Filarmónica da Fonte Bastardo, excelentíssimo Sérgio o maestro aqui da nossa banda, excelentíssimo Sr. Ibrahim Teixeira, representação dos músicos, e excelentíssimo Dr. Cléber Menezes, o nosso vereador. Portanto, excelentíssimos sócios, músicos, boa tarde a todos mais uma vez. Portanto, as minhas palavras vão ser curtas, porque já praticamente tudo foi dito. O Jorginho foi para casa às 8 horas da noite, fazer aquele discurso, portanto, está praticamente tudo. Portanto, são 38 anos de história, como já foi dito aqui, não é fácil manter as harmónicas mais antigas, há mais novas, portanto, manter 38 anos uma porta aberta não é fácil. Dar os parabéns à direção atual, a todas as direções que já passaram por aqui, a todos os músicos que já passaram por aqui, a todos os maestros que já, não foi um nem dois, foi à volta de 4 ou 5, desde o Sr. Borges, a Hélio, a Ribacha, a Queimado, Rui Amorim, uns quantos, e neste momento temos aqui o nosso Sérgio Melo, acho que temos muito bem servidos, uma pessoa muito humilde, com quem os músicos se dão muito bem, porque também é preciso um maestro como o Sérgio se dê, porque às vezes é complicado iniciar, portanto, e aos sete músicos fundadores, mais uma vez, são 7 milhares, os 7 milhares desta casa, como se costuma dizer, que é o incentivo para os músicos mais novos. Claro que é 7 milhares de peso, os músicos mais novos olharem para eles, pois já sabem. É lógico que o Eugênio está-se a rir, hoje já muito barrigo, olhar para o Eugênio, que está a começar agora as funções, ele está todo contente, já disse que vem às sopas. Portanto, é de salientar, manter essa porta aberta, com tanta juventude numa direção, é sim, senhor. Queria dar os parabéns à direção, que era composta por Jorginho também, que acabou agora o seu mandato neste ano que acabou, nestes últimos 2 anos, à direção que esteve aqui, dar os parabéns a todas, um beijo especial a essa direção, que teve coragem, como o Jorginho disse, de andar com um barco para a frente, que se dizia que era impossível aqui na Fonte Bastardo, o que é impossível é fazer sucessão mútua, isso é que é impossível. Portanto, eles tiveram essa coragem, mas precisar ter as ajudas que eu referi aqui. Queria pedir desculpa, se calhar, entre parênteses aqui publicamente, ao Dr. Cléber Menezes, pelas vezes que ele telefoneia todas as horas do dia e a altas horas da noite. Quando ele não atendia, devolvemos sempre a chamada, e ao Sr. Paulo Nascimento Cabral, da Ilha de São Miguel, porque esta casa está paga, é de um Deus todos. Eu gostaria que desse uma salva de palmas ao Dr. Cléber e ao Paulo Nascimento Cabral, da Ilha de São Miguel.
problema se calhar já se resolvido, e foi como o Jorge disse, nada melhor do que uma prenda de anos. Mas quero elogiar o Governo Regional dos Açores, mais uma vez, e acima de tudo a Câmara Municipal da Praia da Vitória. Também peço as mesmas desculpas à Sra. Presidente da Câmara Municipal, porque ela não se encontra aqui, mas pelas mesmas razões, pelas mesmas chamadas que fiz, e foi, se calhar foi um bocadinho exagerado também certas vezes, mas só assim é que a gente consegue os nossos objetivos, e só teimando mesmo, é preciso teimar, muitas vezes é preciso chamar, e toda a gente sabe os problemas que a Câmara Municipal da Praia da Vitória está a passar. Mas o problema da Fonte Bastardo é que nos interessa, o problema da Fonte Bastardo está resolvido, o nosso problema está resolvido. Queria dizer também, se temos hoje, isto sai um bocadinho fora do contexto, mas tenho que aproveitar aqui, os autoclavinenses, se temos hoje uma saúde infantil na Fonte Bastardo, se temos hoje a saúde materna na Fonte Bastardo, e se temos esta casa paga, devemos a ele. Muitos parabéns à casa. E agora passamos para o convidado especial, o nosso doutor Cláudio Mendes, São Paulo. Boa tarde a todos. Senhor Diretor Regional de Educação e Administração dos nossos Açores, Senhora Vereadora, Senhora Câmara Municipal, Senhor Presidente da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia aqui presentes, e todo o altar da Freguesia, da Assembleia Geral e da Direção da Associação Harmónica, Cultural e Definitiva de Santa Bárbara da Fonte Bastardo, e das suas pessoas, e do diretor músico, e do seu maestro, cumprimentando todos os sócios e todos os músicos presentes, e os demais convidados que aqui estão. Uma primeira palavra, uma palavra de saudação pela passagem deste 28º aniversário desta associação, destes 38 anos, como bem já foi aqui dito, de muito trabalho, mas sobretudo de dedicação a uma causa coletiva, pela cultura, pelo associativismo e demonstrando também um grau de resistência que é de realçar. Em segundo lugar, agradecer o convite e as palavras que foram aqui dirigidas. Este convite foi feito, já eu não era membro do governo. Normalmente há uma tendência para envolver pessoas com encargos públicos, porque há sempre depois algum risco de tirar algum benefício disso. Por isso, é uma palavra de apreço pela coragem e pela liberdade que tiveram em decidir este convite. Mas causaram um problema. Causaram um problema de suceder ao Padre Júlio, que foi orador neste dia do ano passado, com a pessoa que é, pela referência que é para esta freguesia, pela brilhante intervenção que fez no ano passado, contando a história de amor de uma pessoa a quem esta freguesia muito deve, o Sr. Matheus Miguel. Uma história linda de amor, qual romance de Garcia Marques. Eu ouvia e estava a ver o romance ali, e por isso é muito difícil este papel. Também é difícil de suceder, porque ele fez a harmonia e disse quase tudo aquilo que eu tinha pensado referir aqui. E confesso que não tinha combinado nada como eu, mas muito daquilo que eu pretendo aqui referir se cruza com aquilo que o Sr. Padre Júlio referiu, e também, de algum modo, as pessoas que me antecederam manifestaram nas suas intuições iniciais. No entanto, apesar desta dificuldade, tenho o dever de honrar esta missão e tentar deixar uma mensagem que tem exatamente a ver com este momento. Um momento de celebração da vida associativa, da vida coletiva, da vida em comunidade. Esta mensagem tem a ver com esta dimensão social, a dimensão coletiva, a dimensão comunitária que é inerente ao homem, à humanidade. E que, infelizmente, como já foi aqui referido, vai dando alguns sinais de crise. Ao contrário daquilo que alguns pensam, nenhum homem se basta a si próprio. O homem é naturalmente um ser social, vive pela interação e pelas relações que vai criando com outros homens, e a saúde de uma sociedade vê-se muito por aí. A saúde de uma comunidade, de uma sociedade, vê-se muito pela forma como os seus membros se relacionam uns com os outros, a forma como interagem e a forma como aumentam a capacidade de cada um. Sempre foi assim. Não só para alcançar aquilo que individualmente
isoladamente uma pessoa não consegue alcançar, mas para, como dizia, para a própria saúde da vida comunitária e para alcançar o maior valor da ação de cada homem, que é bem comum. Por isso, a história está feita disto. A história fez-se disto. A própria Bíblia, confesso que não vou seguir aquilo que o Sr. Padre Júlio referiu, mas logo não fui seminarista, por isso não posso ter discurso de padre, mas a própria Bíblia faz várias referências a isto. Esta dimensão naturalmente humana desta nossa dimensão coletiva e social. O livro Gênesis faz uma referência, dizia expressamente: não é bom que o homem esteja só. Filipenses 2 refere algo que também vai ao encontro desta mensagem, desta ideia. Não façam nada por ambição pessoal, mas com humildade considerem os outros superiores a si próprios. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também os outros. Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., no pilar da civilização ocidental e da antiguidade clássica, dizia o seguinte: aquele que vive sem cidade era sem a polis, sem comunidade, é um ser degradado, ou está acima da humanidade, é Deus. Isto é, ou é um animal ou é Deus. Por tudo isto e por tudo que cada um de nós possa pensar numa breve reflexão, o homem só se realiza em plenitude, só se realiza completamente nesta interação com os outros homens, nesta relação com os outros. No fundo, nesta dimensão aberta de existir. Mas, pelo contrário, como dizia, há sinais de crise relativamente a estes valores e parece que a vida nos vai arrastando. Parece que somos empurrados, somos impelidos para o individualismo, para o egoísmo, para o enclausuramento nas preocupações, nos problemas, nas ambições, nas vontades, nos projetos individuais, nos projetos pessoais, nas ideias e nos problemas individuais, em que cada um se vai fechando em si próprio, sem interesses coletivos e sem espaço sequer para pensar e muito menos atuar em comunidade. Se todos e cada um de nós for agindo neste sentido do enclausuramento no interesse pessoal, no projeto pessoal, no problema pessoal, na ambição pessoal, naturalmente não pode esperar que os outros venham em seu auxílio quando, para o efeito, sentem que é necessário. Todos se vão fechando neste círculo de pensamento e ação individualizada e egoística. É assim na vida pública, cívica, na vida política, em que as pessoas se vão fechando os seus interesses sem motivações comuns, sem motivações de participação na vida comunitária, ou, em alguns casos também, participando na vida comunitária apenas e só para satisfazer interesses meramente pessoais. É assim também na vida das comunidades, como das instituições, das associações locais, como é o caso aqui da Associação Filarmónica Cultural e Criativa Santa Bárbara da Fonte do Bastardo. Todos conhecemos a conversa diária, as instituições e as associações que fecham, as associações e instituições que têm enorme dificuldade em abrir a porta, as associações e instituições que muito dificilmente conseguem superar a dificuldade desta vida coletiva. As festas das freguesias, que há anos, em algumas freguesias, já não se fazem porque não há pessoas disponíveis para esta participação comunitária, e se o normal para algumas pessoas, infelizmente, neste alargamento de pensamento, vai sendo as pessoas pensarem em si e no seu interesse, logo passa a ser também comum pensar que quem se mete na política ou nas instituições vai lá para pensar em si. E isto, infelizmente, é um pensamento que se vai alargando. Porque se as pessoas pensam só na sua esfera de interesses e de preocupações, quando veem alguém a ter uma motivação coletiva, uma motivação geral, comunitária, deduz que haverá algum interesse pessoal. Sabemos bem que há casos em que isso acontece, mas é importante que se ultrapasse isso. Na minha vida, já tenho alguns anos, cada vez que me envolvia em causas públicas, havia sempre alguém que me dizia: o que é que metes nisso? O que é que ganhas com isso? Como se eu tivesse que ganhar alguma coisa individualmente
pela participação comunitária e pública. E é este rasgar do interesse pessoal perante o interesse coletivo que é importante que fique claro nesta mensagem que pretendia deixar. Depois há aquela outra ideia que é as pessoas boas, as pessoas com valores não se metem nisso. Mau sinal. As pessoas boas devem meter-se nisso. Têm de se meter nisso. Eu ainda sou do tempo que, na vida pública, nas comunidades, muitas vezes os líderes daquela freguesia eram um homem bom da freguesia, eram os homens bons, as pessoas respeitadas. E é importante que as pessoas se sintam respeitadas por participar na vida pública. Ao contrário daquilo que acontece muitas vezes, em que as pessoas se sentem desrespeitadas por participar na vida pública. Se pensarmos bem, toda a nossa vida é de facto marcada pela relação com os outros. Desde a relação mais íntima, familiar, à relação de trabalho, à relação de vizinhança, à relação da comunidade mais ou menos alargada, é sempre assim. Por isso, o principal critério da nossa ação individual na nossa relação com os outros deve ser sempre pôr-nos no lugar dos outros. Isso se faz sempre. Pôr-nos no lugar do outro. E pôr no lugar do outro é perceber o seu contexto, a sua realidade, naquela frase comum que é não faças ao outro aquilo que não queres que faças a ti. Estamos a falar do mesmo. Estamos a falar da relação individual que cada um tem com o outro na sociedade, como na relação que cada um tem com a própria sociedade na sua participação social. E tenho isto garantido, que quando agimos assim, se agirmos assim, a vida fica mais leve, fica mais facilitada nesta dimensão de ver o outro como alguém que faz parte da nossa própria existência. Eu tenho prometido perceber a origem das palavras para entender o que elas significam. E relativamente a isto, há uma palavra que me vem sempre à mente com base nesta mensagem, a palavra altruísmo. Altruísmo é um conceito que surgiu na primeira metade do século XIX, através do filósofo francês Comte, e que tem a sua origem a palavra latim altra, outro. Tem exatamente a ver com isto. O altruísmo tem a ver com o outro. Outra palavra, o conceito que surge no século XVIII, também em França, é a palavra solidariedade. Solidariedade, temos sempre aquela percepção que é pôr-nos no lugar do outro, perceber as dificuldades do outro, ajudar o outro quando o outro precisa, a própria divisão e partilha de responsabilidades. Nas sociedades comerciais, há o princípio de solidariedade, em que há uma partilha de responsabilidade. Esta palavra solidariedade tem origem na palavra latina sólidos. Sólidos o que é? Inteiro, sólido, completo. Forçando-se assim a ideia de que o homem só é inteiro, só é íntegro, tem a mesma origem etimológica também, sólido, completo, quando e quanto é solidário. Um homem, desde logo, por consequência de raciocínio, um homem que se fecha em si não é completo, não é inteiro, não é sólido. Até na mais simples relação humana, a simpatia. A simpatia também tem origem de palavras da grega, em si, quer dizer juntos, e patos, quer dizer sentimento. Que é o sentimento junto, é ter um sentimento próximo, coerente com o outro. Do outro lado, há outra palavra, que é a palavra vaidade. E a palavra vaidade, a presunção de que se é melhor que os outros, de que se está acima dos outros, de que não se precisa dos outros, tem origem do latim, na palavra vanitas, que é vão, vazio. Por isso, se a vaidade é vazia, a solidariedade é inteira, completa, íntegra. Por isso, o homem que se fecha em si mesmo é, como dizia, vazio, e que quanto mais se abre aos outros, quanto mais se abre à comunidade, é mais completo. É este sentido de comunidade que nos identifica e distingue pela junção dos contributos de todos e cada um dos membros da comunidade. Estes contributos, pelas capacidades, pelas realizações, pelas conquistas e valorizações dos seus membros. Aqui a Fonte Bastarda é marcada também por isso, por uma coletividade que tem realizações coletivas que orgulham todos os seus membros, que a Associação de Jovens da Fonte Bastarda, que ainda ontem teve mais um episódio de sucesso
e de dimensão muito para além daquilo que era expectável para uma comunidade como é uma comunidade do meio Atlântico e que é campeã nacional e embreia com os melhores clubes da Europa. Para além das realizações coletivas, há realizações individuais, há conquistas individuais em que a própria comunidade se revê nelas e se identifica com estas conquistas e realizações individuais, e para dizer que é nesta interação recíproca, a comunidade e o indivíduo e os outros, que as sociedades podem também elas realizar. Com tudo isto, e estou certo que alguém aqui chegou, pode ter pensado que teria a pretensão ou veleidade de fazer aqui alguma lição de moral. Nada disto. Nem pretensão, nem veleidade. Pretendi apenas, com estas palavras e com esta mensagem, deixar aqui um registro. Um registro da lição, essa sim, da lição e do exemplo dado pelos jovens que abarcaram esta associação, que assumiram a responsabilidade de a gerir no último ano e 9 meses, tirando-a de uma situação difícil, de uma dívida de 1 milhão de euros, de uma penhora, e a pôr em causa a existência da própria instituição, e por isso o que eu quero realçar é que isto seja um enquadramento para percebermos a dimensão da lição, esta sim, que estes jovens deram, do exemplo que deram para esta associação, para a comunidade, pela dinâmica que deram, pela dimensão que deram à sua atividade e pela dignidade da sua ação no empreendimento desta envergadura. E fizeram com sucesso. Por isso, é a lição que fica, é esta, é a lição deles. A lição de abnegação, de dedicação, de sair da sua zona de conforto e com coragem assumir uma responsabilidade que para alguns era impossível. Por isso, era isso que queria deixar aqui, este exemplo e esta lição, e que sirva de motivação para outros seguirem esta prova, para seguirem esta prova que é possível ser-se inteiro, ser-se mais inteiro, ser-se mais completo e realizado com aquilo que damos aos outros. Felizmente, a Fonte do Bastardo tem muitos exemplos de dedicação aos outros, exemplos desta dimensão humana. Tem aqui um breve apanhado de instituições e do número de pessoas que nelas participam. Desde logo a Associação Filarmónica Cultural e Criativa da Fonte do Bastardo, só nos seus órgãos sociais tem 23 pessoas. 23 pessoas que saem de casa para que isto funcione, para que os músicos tenham condições de funcionar, para que a casa esteja aberta em todas as suas circunstâncias. Sem contar com músicos, com sócios, só dirigentes, são 23. A Junta de Freguesia são 3 membros, a Assembleia de Freguesia são 9. A Comissão Fabriqueira da Igreja tem 7 membros. A Catequese tem 10. Sem contar com os jovens que beneficiam da dedicação dessas pessoas à vida da comunidade. O grupo de jovens são 3 na sua direção, além de todos os que beneficiam dessa dedicação à comunidade. A Comissão do Império são 6. A Casa do Povo, os seus órgãos sociais são 11. Os escuteiros, sem contar com os escuteiros, mas aqueles que dirigem, são 3. O grupo de idosos, 6. O grupo coral, 20. Os raízes, 12. A Comissão de Festas, 5. A Associação de Jovens são os seus órgãos sociais, sem contar com todos os jovens que beneficiam deste trabalho, só os órgãos sociais são 11, sem contar com os apoiantes, patrocinadores, estando aqui também a grande referência do apoio, que é a Lélia, minha mónima, que é sempre um nome difícil de pronunciar, porque a gente tem sempre alguma dificuldade de pronunciar o nosso nome, então pronuncio Lélia, soa-me sempre um nome próximo do meu. Mas para dizer que só nisto, sabendo que há alguns que repetem a sua dedicação, só nisto são 129 pessoas. A Fonte do Bastardo tem 129 pessoas que se dedicam e que saem de casa para que a vida comunitária exista com esta dimensão. Há pouco referi que a comunidade que identifica e que distingue, isto é a comunidade que nos dá distinção. Há uma palavra, é uma pessoa distinta, uma entidade distinta. É distinta porque se diferencia. E a comunidade consegue isso, consegue fazer essa distinção e esta diferenciação. E para finalizar com este enquadramento, vou partilhar brevemente, muito brevemente, tem aqui estes livros, mas garanto que não os vou ler, mas só algumas das suas partes, alguns registros da identidade da Fonte do Bastardo.
ao longo de séculos. Estou a falar de uma identidade de séculos. Quem estuda essas coisas indica que é muito difícil identificar a data precisa da fundação da Fonte do Bastardo. Mas a verdade é que sempre que alguém escreveu algo sobre a história, sobre a realidade da Terceira, faz sempre uma referência à Fonte do Bastardo, no seu início, a Santa Bárbara. Por isso, eu vou fazer aqui, com a vossa permissão, vou aqui fazer referência a algumas destas passagens. A primeira delas é de 1646. Em 1646, Frei Diogo das Chagas, que é uma pessoa que é uma das primeiras referências da abordagem histórica destas ilhas, vê um livro que é Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, é o nome do livro. E ele, em 1646, dizem que ele escreveu este livro entre 1646 e 1654. Ele faz uma descrição da Terceira vinda de Angra, e depois de passar na Vila de São Sebastião, ele diz o seguinte: caminhando para o norte, o cimo desta vila, que era a Vila de São Sebastião, há além um pedaço da Ribeira Seca que divide esta jurisdição da praia, ao pé de um pico, fica a freguesia de Santa Bárbara, cujo horário é da mesma santa, de onde a freguesia tomou o nome, por ser criada na ermida da Santa Gloriosa que ali estava, que hoje é uma formosa igreja. Daqui para baixo, um grande pedaço, linha direita para o mar, e ficam os biscoitos e vinhas do Porto Martinho. Isto em 1646. Depois temos aqui, já no século XVIII, 1700, uma referência também à Fonte do Bastardo, que é do padre António Cordeiro, também uma referência histórica destas ilhas, que na história insulana das ilhas a Portugal sujeitas, é a forma como se entendia que as ilhas estavam sujeitas a Portugal. Por isso, Cipriano de Figueiredo quer dizer que, antes de morrer o livro, quem faz sujeitos. Mas então o livro era a história insulana das ilhas a Portugal sujeitas no Oceano Ocidental, contada pelo padre António Cordeiro, em 1717. E dizia ele que este conta a história da praia de Braga. Depois de sair de Porto Martins, diz que meia légua pela terra dentro, meia légua, na altura, pelas medidas da altura, eram cerca de 3 km, meia légua pela terra dentro fica o lugar de Santa Bárbara, muito antigo, e de 70 vizinhos, moravam 70 pessoas em Santa Bárbara. E muitos deles muito novos. E aqui estão as ricas quintas de João Betancourt, João Cardoso, Cristóvão Paim, António da Fonseca, e nesta ponta da Ribeira Seca está uma fortaleza que depois passa para a Ribeira Seca. Isto em 1700, como referi. Depois, já no século seguinte, no século XIX, em 1843, o padre Jerónimo de Andrade, um Frei Diogo das Chagas, foi o padre António Cordeiro, agora o padre Jerónimo de Andrade, porque de facto na altura a Igreja tinha uma dimensão dominante sobre toda a atividade cultural e de pensamento no mundo. De resto, os Açores muito marcados por isso. Pouco tempo antes da minha geração, a forma como muitos jovens dos Açores se formavam no seminário. Era a forma de formar, era esse poder da Igreja, desde logo, também por sinal, este poder da Igreja era tão marcante que um dos principais problemas das pessoas, e que me ocupou durante os últimos 2 anos, era a saúde, e na altura os hospitais eram das misericórdias, eram da Igreja, pelo peso da Igreja. Isto para justificar que as citações que estou aqui a fazer são de padres. Em 1843, o padre Jerónimo de Andrade, falando da Fonte do Bastardo, dizia: esta freguesia começa na Ribeira Seca e com ela a jurisdição da Vila da Praia da Vitória. Extendida por quase uma légua à borda da estrada, conduz para a dita vila, a sua população é muito diminuta. Apenas contará 150 fogos e 700 habitantes. Era 70 lá atrás, era 700 em 1843. Que se empregam na cultura dos campos e das vinhas. Sofreu algumas ruínas com o terremoto de 15 de junho de 1841. A queda da praia, uma das quedas da praia, que historicamente também marca esta parte da Ilha Terceira, que se acham reparadas, ficando deste modo melhoradas as suas casas, assim como as de todas as outras freguesias que sofreram os estragos daquele horrível flagelo. O horário da igreja paroquial é de Santa Bárbara da Fonte do Bastardo, tempo pequeno e situado a um lado da estrada principal, como ainda na antiga igreja, num lugar quase invisível, junto de 2 picos dominados por Garcia. Seus empregados eclesiásticos são vigário, cura e tesoureiro. Agora temos um padre para várias freguesias, na altura, só aqui, tinha vários cargos eclesiásticos.
houve, noutro tempo, uma ermida filial de São José, que foi inteiramente destruída pelo terremoto de 26 de janeiro de 1801. Nesta freguesia há 5 fontes de água nativa: a da Ribeira dos Lagos, a do Cerrado Novo, a das Beiras, a do Feto e a da Bica. Estas 2 últimas secam-se no estio. É abundante trigos, milhos, batatas, que formam a principal colheita dos seus campos, e de vinhos, frutas e lenhas de faias da ilhas do Porto Martins. Isto em 1843. Este livro teve uma segunda edição em 1891, volta a falar da fonte do Bastardo, mais uma perspectiva eclesiástica, mais uma vez, que diz: os ofícios divinos exercem-se hoje na Capela Mor deste templo que está em ruínas. À altura, em 1891, estaria em ruínas. Referindo que tem 187 casas e 669 habitantes. Em 1876, por conta das obras públicas, começou-se a edificar um elegante e vasto templo que está incompleto, não obstante ter-se gasto nesta obra, até 30 de junho de 1891, a importante quantia de 19.112 reis fortes, ou 22.740 reis fracos. Na altura já os reis fracos valiam menos que os reis fortes. Com este dinheiro, entregue uma comissão particular e animada de boa vontade, mais uma vez aqui a dinâmica e a boa vontade das comissões e do envolvimento na vida comunitária, e Zelo já estaria edificado um suntuoso templo e enriquecido com todas as alfaias necessárias. Para assentar esta asserção, basta a lembrança que a bela e vasta igreja paroquial das 5 Ribeiras custou aproximadamente apenas 9 contos de reis fracos, enquanto que esta eram 22.000 contos de reis fracos. E assim estará privada esta freguesia da igreja paroquial, que demanda existir o serviço religioso na arruinada capela da igreja antiga, e não haver naquela freguesia quem levante um pregão de vida e de zelo que acabe com este lamentável estado de coisas. Neste tempo já havia também quem se indignava do Estado e que as coisas públicas estavam. Dizia-se e finalizava-se: tem esta freguesia 3 km de estrada real e 1,5 de estrada municipal. Tem o chafariz, que deriva da fonte do Bastardo, na Ribeira dos Lagos. A junta de paróquia tem um rendimento de 130 reis. Mais recentemente, no século XX, século passado, o século da maioria dos que estão a trabalhar, há uma referência a um benemérito desta freguesia. E eu termino estas citações exatamente como esta, para além de ser a consequência cronológica das citações que fiz, que é um exemplo de alguém que deu de si à comunidade. Um benemérito da freguesia, uma referência da freguesia que foi Francisco Soares de Oliveira, nascido na Fonte do Bastardo, imigrante no Brasil e que, ao retornar, ficou à freguesia património. E alguém, um senhor chamado Cândido Melo, em 1903, fez um poema ao Francisco Soares de Oliveira, que dizia sobre a Fonte do Bastardo: era outrora singela aldeiazinha, perdida entre arvoredos desbotada, 2 montes que são guarda avançada, tristonha sempre a viram, pobrezinha. Agora, seu aspecto é de rainha, amena, pitoresca, ingrinaldada, semelha na campina esmeraldada, uma gastada rútil de camarinha, banhada sempre de águas virginais, que da serra descendo sobranceira a saturam da olência dos faiais. Qual velhinha que era então sem brilho, foi transformada em jovem presenteira do seu melhor dos pais, que é no seu filho, que era o Francisco Soares de Oliveira. Hoje, a Fonte do Bastardo está ainda em melhores condições do que em 1903 e, por isso, tudo aquilo que foi aqui referido demonstra o empenho, a dedicação de todos quantos, ao longo destes séculos, construíram esta freguesia, que é, no fundo, determinante com orgulho dos seus feitos, das suas realizações, da sua natureza, partindo da fonte do passado, também dá nome, e com a inspiração dos jovens que fazem correr esta fonte, que está garantido o futuro da Fonte do Bastardo. Muito obrigado a todos. Uma santa informação. Filarmónica aqui atrás do nosso palco. Obrigado a todos.